Tem alguém comigo aqui? A paz do Senhor Jesus? Amém. Quem está feliz por estar na casa de Deus aqui? Levanta a mão para saber aqui que você está alegre. Alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem coisa boa, tem coisa melhor do que estar na casa de Deus. Vale estar mais um dia na casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. O pastor José Alves disse que ficou 6 meses sem poder vir. Você imagina quantas pessoas também estão assim? Imagina como as pessoas estão sedentas, estão famintas pela presença de Deus, de estar na casa de Deus. É bom demais, né, irmãos? Ainda que com distanciamento, mas ainda assim é bom rever os irmãos, estar sempre perto. E especialmente eu aqui há muito tempo já não vim aqui com o pastor Natan, com o pastor Josiane, uma honra estar com vocês aqui, e juntamente com o pastor José Alves, com a irmã Dulce, esse casal maravilhoso, que são os nossos pastores ainda, né? E a gente, o pastor Natan se conhece desde jovem. Eu me lembro quando o pastor começou a construir aqui, né? A gente de vez em quando vinha aqui para poder ajudar, muito tempo, né? E aí, tantos pastores passaram, o pastor Natan e a pastora Josiane aqui também, perdurando na obra, permanecendo. É uma honra estar com vocês aqui. E eu gostaria muito de louvar a Deus pela vida de cada um e também pela vida da minha família. Está aqui meu cunhado, Leandro, minha esposa que teve que sair com a bebezinha, a Ana, minhas 3 filhas, a Lana, a Giovana e a Karen. Vocês viram que eu já estou povoando a terra, né, irmãos? Então, quer dizer, daqui a pouco estou comprando uma van dessas 3 princesas. Fica em pé, 3 princesinhas. Estou perguntando, fica em pé a Lana, Giovana e Karen. A Giovana e Karen são gêmeas, né? A Lana ali, só que todo mundo pensa que é trigêmeas. Ainda tem a Ana também, mas nós já paramos já. Tá bom assim do jeito que tá. O quadro tá bom, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta especial aqui para vocês. Quem aqui precisa de milagre? Quem aqui precisa de milagre? Não sei. Quem é que não precisa? Todos nós precisamos de milagre. E é disso que nós vamos falar nessa noite, sobre os processos de Deus em nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler apenas um versículo para a nossa meditação. Evangelho de Marcos, capítulo 6, no versículo 52. Esse é o versículo da nossa meditação nessa noite. Nós vamos falar sobre os processos de Deus em nossas vidas. Marcos 6, versículo 52. Evangelho de Marcos, capítulo 6, 52, que diz assim: a santa palavra do Senhor. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes, o seu coração estava endurecido. Vou repetir. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes, o seu coração estava endurecido. Eu comecei perguntando para vocês se vocês precisam de um milagre, e todos responderam que sim. E a grande realidade é essa: todos nós precisamos de milagres. Existem coisas na nossa vida que nós não temos o poder de resolver. Todos nós, qualquer pessoa, independente da sua classe social, independente da sua faixa etária e até mesmo seu grau de escolaridade, todo ser humano, há algumas coisas na vida deles que eles não possuem o poder de resolver essas situações. E é por isso que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus para atuar em áreas da nossa vida que nós não conseguimos resolver com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria. Os recursos que temos em nossas mãos não são suficientes para dar soluções para algumas situações complicadas que nós vivemos. E é isso que nós chamamos de milagres. Milagres são soluções vindas dos céus para áreas da nossa vida que nós não temos o poder de resolver. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Diga amém? E nós sabemos que para isso nós criamos formas e até mesmo fórmulas, que não algumas receitas de como nós conseguimos os milagres. E essas formas, essas receitas, essas fórmulas nós aprendemos na maioria das vezes nos relatos bíblicos, mas não somente nos relatos bíblicos. Nós aprendemos também através de testemunhos de pessoas que passaram por situações terríveis
na história da igreja estão repletas de histórias de pessoas que viveram milagres. E aí nós começamos então a tentar entender como essas pessoas conseguiram alcançar esse milagre. Vamos na Bíblia, estudamos como é que aquela mulher com fluxo de sangue conseguiu ser curada, como é que o cego de Jericó conseguiu ser curado, o que ele fez para ser curado, aquele homem que já estava há muitos anos paralítico, ali próximo àquela fonte das águas, aguardando elas se moverem, o que ele fez para ser curado. Então nós começamos a tentar entender qual é o caminho do milagre. Pegamos esses testemunhos que nós já ouvimos falar, da mesma maneira nós tentamos entender como é que nós conseguimos chegar às respostas desses milagres. E aí surge a chamada religião. A religião, ela vem trazer para a gente as fórmulas que nós vamos encontrar para poder solucionar as crises. Aí nós entramos em campanhas de oração, nós começamos a participar de eventos, nós começamos a orar como nunca oramos. E o que nós fazemos? Nós estamos sempre fazendo isso, tentando alcançar o poder de Deus na nossa vida, em áreas que nós não temos poder para resolver, ou seja, precisando de milagres. Nós vamos fazer o que for preciso para alcançar isso. Se tiver que acordar de madrugada para orar, a gente vai fazer. Se tiver que ficar uma semana sem comer, a gente vai fazer. Se tiver que plantar bananeira, a gente vai fazer, porque nós aprendemos que existem formas dessas coisas acontecerem. Nós precisamos seguir essas fórmulas para a gente poder viver os milagres, para que nós possamos viver as bênçãos de Deus na nossa vida, que nós não temos poder através dos nossos recursos, através do nosso dinheiro, através da nossa sabedoria, através da nossa força. Mas a pergunta que eu faço para você, ela vem de um problema. E quando você faz tudo isso e ainda assim o milagre não vem? E quando você segue todos os ritos, e quando você obedece todas as fórmulas, e quando você participa de todas as campanhas, e quando você faz todos os jejuns possíveis de Daniel, de Jesus, e todo jejum que tinha na Bíblia, e ainda assim o milagre não vem? É aí que vem a verdadeira crise do cristão. Quando você olha para a sua vida e você é um dizimista fiel, você é um ofertante fiel, você sempre foi obediente aos pastores, você casou da maneira correta, você fez tudo do jeito certo, do jeito que reza a cartilha, e ainda assim você está passando por uma situação de crise, ainda assim a tempestade vem na sua vida, e a tendência muitas vezes é você pensar como pensou Jó. Peraí, eu sou justo, por que isso está acontecendo comigo? Porque essas tempestades que vêm nas nossas vidas, elas fogem do nosso poder de solução. Nós não temos o poder de parar o vento e o mar, porque o contexto desse texto é exatamente isso. Os discípulos estão em obediência a Jesus. Eles entraram no barco para atravessar o mar da Galileia, porque Jesus interpelou, ou seja, Jesus convenceu eles através de argumento forte, ou seja, ordenou que eles entrassem naquele barco para atravessar o mar da Galileia, para encontrar com eles do outro lado em Jerusalém. Eles estavam em obediência, eles estavam fazendo tudo conforme manda o script. E o que aconteceu com eles no meio do caminho? Enfrentaram uma grande tempestade, e não era uma tempestade qualquer, era uma tempestade que estava levando o barco deles a naufragar. E essa história dos discípulos, dos 12, parece a nossa história. A história de quem é fiel a Deus, a história de quem tem dito não às coisas desse mundo, a história de quem tem sido dizimista e ofertante, e ainda assim vem uma pandemia, ainda assim vem crises em nossas vidas, que parece que o propósito delas único é abalar nossa fé, abalar nossa estrutura, parece que nós vamos naufragar, parece que seremos afogados naquele momento. Ainda assim as crises vêm na vida de pessoas que obedecem a Cristo. Agora, é muito importante você entender que o capítulo 6 é agitado. O capítulo 6 de Marcos, ele começa com volume, o pastor Zé Alves tão incrível, o pastor Natan, que é uma agitação total. O capítulo 6 de Marcos já começa com Jesus sendo rejeitado por Nazaré. Ele é expulso por lá, e ele não pode fazer muitos milagres. E depois de rejeitado, ele então envia os seus 12 discípulos para ir para as cidades circunvizinhas, para expulsar demônios, curar enfermos, entrar nos lares, nas casas, anunciando aos filhos de Israel que o reino de Deus é chegado.
Eles voltam de lá maravilhados porque eles viram tantos sinais, milagres, e Jesus disse: alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito nos céus. E essa agitação não termina porque eles de cara já recebem uma notícia muito triste. Eles saem de uma situação triste, rejeitados em Nazaré, vêm para uma situação feliz, aí recebem uma notícia terrível: João Batista foi morto. Cortaram a cabeça dele, colocaram numa bandeja de prata e entregaram para Herodes. Então o grande profeta João Batista foi morto. Eles estão muito tristes, estão enlutados, e Jesus toma uma decisão. A decisão é essa: vamos nos retirar por um pouco de tempo para a gente descansar e para que possamos então curtir um pouquinho esse luto a respeito da morte de João Batista. Mas a multidão ouviu o bochicho de que Jesus estava se retirando, então eles começaram a seguir Jesus. Só que Jesus entrou no barco, então eles foram de a pé e rodearam o mar da Galileia e ficaram aguardando certinho onde o barco de Jesus e os discípulos ia chegar. Quando o barco de Jesus e dos discípulos chegam do outro lado, quem está lá esperando? Uma multidão. E a Bíblia diz que só de homens havia 5.000, fora as mulheres e crianças que andaram a pé para ouvir Jesus ensinar a palavra. E Jesus começa a ensinar, e o tempo está passando, o horário do culto está demorando, os apóstolos estão preocupados, porque tinham que despedi-los para que eles pudessem ir embora. E Jesus falou assim: não, não manda eles embora não, vamos continuar aqui ensinando, e vocês vão dar para eles de comer. E eles falam assim: mas nós não temos senão 5 pães e 2 peixinhos. Ele disse: é o suficiente. Abençoou, deu para os seus discípulos, e eles foram partindo e dando para a multidão que estava organizada. Todos foram supridos, alimentados, tanto espiritualmente quanto materialmente. E quando tudo isso termina, começa uma nova história. A história é de que eles queriam transformar Jesus em rei. Os apóstolos ficam novamente empolgados. Então essa história de altos e baixos, de tristeza e de alegria, de momentos bons e momentos difíceis, eles estão aprendendo a lidar com Jesus, porque os apóstolos ficam felizes e tristes, Jesus não muda. Jesus continua sendo quem Ele é o tempo todo. Quem está passando pela experiência de coisas boas e coisas ruins, e que está reagindo a essas experiências, são os apóstolos. E quando ele é convocado para se tornar rei, os apóstolos ficam empolgados com isso, e Jesus já libera eles, dizendo: entrem no barco, atravessem o mar e me esperem do outro lado, porque eu vou subir e vou orar. E ele despediu a multidão sozinho, sem os apóstolos, para que os apóstolos não pudessem estar ali influenciando o povo para transformar Jesus como rei, porque ainda não era o momento. Nós sabemos que o reinado de Cristo acontecerá na segunda vinda. Quem crê que Jesus vai voltar? Quem crê? Está perto da vinda dele. Então o que ele faz? Ele despede a multidão e vai orar. E no meio do mar, quem está remando e já estão com os braços cansados porque está havendo uma tempestade, ou seja, momentos difíceis. A vida é feita de momentos bons e momentos difíceis, altos e baixos. É só na minha vida ou na sua vida também assim? Quem já passou por tempestades que você disse assim: eu acho que dessa eu não sobrevivo? Quem já passou? Foi só eu. A vida dos discípulos de Cristo sempre foi assim. Mas o que chama a atenção foi exatamente o versículo que eu li para vocês, que é o último versículo que conta a respeito de quando Jesus acaba a tempestade. No versículo 52 ele diz assim: eles não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Corremos o mesmo risco dos discípulos de passarmos por experiências extraordinárias, milagres maravilhosos com Cristo dentro da igreja, e ainda assim estarmos com o coração endurecido. Você não está entendendo ainda? Corremos o mesmo risco que os apóstolos correram, de estarmos ao lado de Jesus, vivendo experiências boas, e por causa das experiências ruins, nós achamos que tudo está perdido, e com isso fazer com que o nosso próprio coração esteja completamente
endurecido. E aí vem a resposta: por que Jesus permite as tempestades? Então nós começamos a entender por que é necessário muitas vezes nós passarmos por momentos difíceis, porque às vezes a gente não compreende os milagres de pães e peixes. É um milagre extraordinário, sim ou não? Sim ou não? É sim ou não? Ah, quem acha que é, quem acha que é? Para eles parecia normal. Depois que acabou. Na hora foi fantástico, depois eles nem ligaram mais. É ou não um milagre extraordinário aquela vez que você fez uma oração e Deus te respondeu, sim ou não? Faz tempo, você nem liga para isso, né? Ficou comum, ficou? Fala que não ficou comum aquela experiência que você teve com Cristo lá no passado, que foi fantástica. Porque veio um momento difícil que você endureceu o coração. E sabe o que é interessante da dureza do coração? A gente não percebe. Quem percebe é só Ele, Cristo. Quem tem a capacidade de enxergar isso em nós é só Ele. E uma coisa que nós temos que entender é que todas as vezes que o nosso coração está endurecido, Ele envia tempestades para tratar o coração endurecido. Porque o que nós temos que entender é que tempestades, crises, momentos difíceis são processos de Deus para tratar o nosso caráter, tratar a nossa vida, tratar a nossa alma. É que nós confundimos milagres e pensamos que os milagres eles começam e depois vem os processos de Deus. Não, primeiro vem os processos de Deus e só depois vem o milagre. Primeiro Deus chama Moisés, ele vai morar 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e só depois ele abre o Mar Vermelho, antes de ter 80 anos. É que nós entendemos que quando a gente vem na campanha, se a gente recebe o milagre, nós estamos assim, sabe, de uma forma tão exuberante, achando que com isso nós temos a aprovação de Deus, e nem sempre significa a aprovação de Deus, porque o milagre, ele é o final de um processo, nunca o começo. Sempre quando Deus vai terminar o processo, ele termina com um milagre. Quando você está pedindo um milagre, você tem que entender que você está pedindo primeiro a experiência. A experiência é um processo, e o processo é o trabalhar de Deus na sua vida, o processo é o agir de Deus na sua vida. Ele só termina a história com um milagre no final, porque ele percebe que você está preparado para ela. Ele não vai entregar o milagre se você está preparado. Você primeiro precisa enfrentar o processo. Então todo o processo, todo o trabalhar de Deus na nossa vida termina com um milagre. Quando o milagre chega é porque ele percebeu que a gente já foi tratado, que o coração já está amolecido, que o coração está quebrantado, e que agora você está preparado para poder receber. Então o processo vem antes do milagre. Eu sei que você está com a máscara, mas repita por favor: o processo vem antes do milagre. Quando você está pedindo o milagre, você está dizendo: Senhor, então envia um processo e coloque uma coisa no teu coração. Todo o processo de agir de Deus na nossa vida começa com uma crise. Se o processo termina com milagre, ele começa com crise. Se o processo termina com milagre, ele começa com crise. Será que você pode repetir comigo? Se o processo termina com milagre, ele começa com crise. É por isso que ele diz: em tudo dai graças. É por isso que nós temos que entender que a ajuda de Deus está em todo momento em nossas vidas. Então o processo de Deus está sempre apontando para um propósito maior. Deixa isso entrar em teu coração. Sempre que você estiver sendo trabalhado por Deus, enfrentando um processo de Deus na sua vida, um tratamento de Deus no seu interior, significa que tem um propósito maior por trás disso. Deus provavelmente está querendo transformar você, capacitar você para entregar nas suas mãos algo muito bom, muito poderoso, muito valioso, que será o maior milagre da sua vida. Todas as vezes que você entrar no processo de tratamento, que Deus passar você no pó, moer você de todas as formas, e levar você lá na casa do oleiro, significa que tem um propósito maior por trás disso. Deus tem coisas boas preparadas para entregar para você. Quem crê nisso aqui? Que nosso Deus é Deus que faz a ferida, mas é o Deus que cura a ferida. Ele é o Deus que sai.
A crise inicia um processo, termina com milagre. Depois do milagre vem a bonança. O propósito de Deus para nossas vidas, em primeiro lugar, deixa eu entrar no teu coração, é nos transformar. O maior propósito de Deus para a sua vida não é transformar a situação que você está passando hoje, não é mudar a circunstância que você está enfrentando hoje, não é derrotar em primeiro lugar o problema que você está enfrentando hoje. O principal propósito de Deus no meio das tempestades não é acalmar a tempestade. O principal propósito de Deus no meio da tempestade é acalmar os discípulos, porque antes dele falar para a tempestade acalma, ele olha para os discípulos e fala assim: acalma vocês e não temas, porque sou eu. E só depois que vocês acalmarem, eu acalmo a tempestade. Entenda uma coisa: nada muda na sua vida se você não mudar primeiro. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: nada muda na sua vida se você não mudar primeiro. Amém. Você quer que tudo muda, mas você não muda. Deus não trabalha assim. É por isso que dói. Porque nós queremos que Deus faça da nossa forma, mas Deus não faz da nossa forma, Ele faz da forma dele. Ele não vai olhar para a tempestade e dizer assim: vento, mar, obedeça, acalma. Não, Ele olha para os discípulos primeiro e fala assim: ei, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Calma. Aí Pedro olha e fala assim: és tu mesmo? Se és tu, manda que eu vá andando sobre as águas. Pode vir então, venha. A tempestade tinha parado? Não. O problema não está na tempestade que está do lado de fora. O problema está na tempestade que está do lado de ele. Essa é a tempestade que mais naufraga ministérios, que mais destrói casamentos, que mais gera crise de pânico, que mais gera depressão, suicídio, etc. São as tempestades que acontecem dentro das pessoas. Quando Jesus acalmou os discípulos, eles foram, através de Pedro, representados por Pedro, capazes de andar sobre as águas sem que o vento e o mar tivessem parado, continuavam da mesma força. O vento estava forte igual, a neblina estava muito forte, o frio também era muito grande, da mesma forma. Entenda, nada mudou do lado de fora, as coisas começaram a mudar do lado de dentro. Sabe por quê? Porque milagre muda circunstâncias, processos mudam pessoas. Vou repetir: milagres mudam circunstâncias, processos mudam pessoas. E mais interessado do que mudar a situação que o Brasil está passando, ele quer mudar os brasileiros. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quer que acabe a criminalidade, quer que acabe tudo que é coisa de errada que acontece no país sem mudar o povo. É Deus fazer isso aqui para consertar e o povo estragar amanhã de novo. O agir de Deus sempre será através de processos, porque através dos processos é que Ele faz com que você se transforme. Os milagres nunca converteram ninguém. Milagres são sinais do reino de Deus aqui na terra, são sinais de que é chegado o reino. Os milagres atraem, os milagres mexem, mas os milagres não convertem. Quando você vai em Lucas, no capítulo 22, no versículo 32, nós vemos o Senhor Jesus dizendo a seguinte frase para o apóstolo Pedro: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres. Peraí, já está acabando o livro de Lucas, Pedro ainda não converteu, vendo todo o milagre que ele viu, passando pelas experiências que ele passou, experimentando os milagres que ele experimentou, ele ainda não tinha convertido. É exatamente isso que Jesus está dizendo: milagre não converte, o que converte é processo. E sabe qual foi o processo que ele disse? Satanás vai cilindrar você como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, vai e cuide dos seus irmãos. Ou seja, Pedro tem um processo para você. Milagre não adiantou, andar sobre as águas não adiantou, viu tirar uma dracma da boca do peixe não adiantou, multiplicar pães e peixes não adiantou. Então nós trabalhamos com Deus de uma forma que nós achamos que Deus vai atender todos os nossos clamores e todos os nossos pedidos de uma forma simples, sem que haja uma transformação em nossa vida, sendo que o principal fator que Deus quer
dedinho profético para essa pessoa, liga para ela, seja tu uma bênção. Fala para ela, você está à distância aí, fala para ela, seja tu uma bênção. E o caso de Paulo? E o caso de Paulo? Quando ele fica cego, ele passa por todo aquele processo de encontro com Cristo. Ananias ora por ele. E sabe o que ele disse em Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18? Ele disse a seguinte frase: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrendo 3 anos depois, só então eu subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro e permaneci com ele apenas 15 dias. Ele está dizendo que primeiro ele foi para a Arábia, ele ficou lá muitos anos, ele voltou, ficou mais 3 anos, 3 anos na cidade dele, Damasco, e só depois ele foi ver Pedro. Mas você lê a Bíblia e pensa assim: pronto, Paulo caiu, orou Ananias por ele, levantou e começou a pregar. Paulo passou por um processo. Antes de se tornar o grande apóstolo, ele teve que passar por um processo, e todo processo leva tempo. Um processo de transformação. Foi para a Arábia, depois foi para Damasco, e só depois de 3 anos em Damasco que ele foi procurar os apóstolos para falar assim: estou pronto. E sabe o que acontece? Não são os milagres que não estão prontos, somos nós que não estamos prontos para eles. A bênção está preparada por Deus há muito tempo. É por isso que ele fala assim, que ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, em que nós estamos assentados. E esse abençoou significa que já foi, já aconteceu, a bênção está pronta. O nosso Deus é aquele que sabe que você vai precisar daqui 10 anos, e aquilo que você vai precisar daqui 10 anos já está preparado. Quem é que não está preparado? Tudo que você precisa, comer, beber, vestir, tudo que você precisa para poder ter as chaves do reino nas suas mãos, para poder fazer diferença nessa geração, está preparado por Deus, porque Ele é o dono do tempo. Ele conhece passado, presente e futuro. Ele sabe do que você vai falar antes de você falar. Ele sabe o que você vai pedir antes de você pedir. Ele sabe de todas as suas necessidades. Então por que Ele não te dá? Porque o reino está pronto. Porque o filho, enquanto é menor, ele não é maior do que o empregado, que é tutor, que guarda até que o filho tenha maioridade para poder assumir a bênção. Então o que aconteceu com ele é que ele precisava ser mudado para poder se transformar, por exemplo, como o apóstolo dos gentios, transformado por Deus. Então quanto maior a dureza do coração, maior é o tempo de processo de Deus na vida de uma pessoa. Quanto mais tudo for daquela pessoa, maior o trabalho de Deus. E dói. Dói porque eu sou pastor. O pastor já me conhece há muitos anos. Desde o meu casamento, apresentou minhas filhas. Ela me conhece há muitos anos. Que eu mudei desses anos de ministério, pastor, muita coisa. Muita coisa. Quando Deus começa a trabalhar no nosso interior, dói. Dói quando Ele mexe na sua arrogância. Dói quando Ele mexe na sua prepotência. Dói quando Ele começa a mexer em áreas da sua vida que você pensa que é super-homem, que você é uma super-mulher. Dói quando Ele começa a mostrar para você que o processo de dependência a Ele precisa existir. Tem coisas na sua vida que não adianta, você depende dele sim. Dói porque a gente começa a confiar em coisas e Deus começa a trabalhar, e parece que esse trabalhar de Deus, as pessoas que estão lá de fora, elas olham para a gente e não conseguem enxergar, mas a gente aqui dentro, só a gente sabe a dor que está acontecendo ali dentro. Quando você amanhece, quando você acorda, quando você vai orar pelas madrugadas, é aquela dor assim, que não é uma dor simplesmente que atinge o seu corpo, atinge a sua alma, é uma dor na alma, aquela coisa assim que Deus vai trabalhando dentro de você, e naquele momento, por causa do coração endurecido, porque você não consegue entender, você não sabe por que você está passando por aquilo, você não consegue perceber, e quanto mais você tenta entender por que você está passando por aquilo, pior fica, porque parece que fica maluco, e você tenta entender, você vai atrás do profeta, você abre a palavra, você lê o texto, e você não sabe por quê, mas você sabe apenas que está acontecendo algo
diferente. O que aconteceu com você? Que diferença é essa? Você é uma mulher triste, uma mulher rabugenta, uma mulher que dentro de casa só xingava, brigava, você era um homem grosso com sua esposa, você maltratava os seus filhos. Você entra na moenda de Deus, você entra no processo de Deus, Ele começa a quebrantar o seu coração endurecido, e aí você começa a se transformar e se tornar uma pessoa diferente. A sua transformação passa a ser visível. As pessoas começam a perceber que você mudou. As pessoas começam a perceber que aquilo lá não foi feito pela religião, que colocou em você uma roupa diferente, colocou uma Bíblia debaixo do seu braço, ensinou você a dizer glória a Deus, aleluia, sangue e fogo. Não é isso não. É uma transformação que vem de dentro para fora, de dentro para fora e não de fora para dentro. Não foi o pastor que mandou, foi o Espírito Santo que transformou. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui? Eu profetizo na tua casa e na tua família. Se tem gente que está precisando de transformação de Deus, tempestades internas serão acalmadas, almas serão transformadas, vidas serão modificadas, vícios serão quebrados. Você vai começar a ver na sua família, na sua geração, uma transformação de Deus, porque a poderosa mão de Deus está começando a agir em seu favor, na sua casa e na sua família. Se você está orando para a tempestade passar, para de orar, comece a orar para a tempestade interna passar, porque Deus vai usar essa tempestade para mudar pessoas que você conhece, que precisa ser tocada em nome de Jesus. Deus trabalha assim, irmãos. O primeiro propósito desse processo de Deus na vida do ser humano é a transformação. Para quem está notando, pode notar. O primeiro propósito do processo de Deus em nossas vidas é a transformação. O segundo propósito do processo de Deus em nossas vidas eu chamo de capacitação. Diga comigo, capacitação. Entenda uma coisa: lições importantes nos capacitam para coisas maiores. Todas as vezes que você enfrenta uma batalha e essa batalha não foi capaz de te matar, ela só te fortaleceu. Não, peraí, para com essa pessoa e diga assim: eu estou mais forte hoje. Pode falar para mim: eu estou mais forte hoje do que antes. Mais forte. Todas as vezes que você entra num processo de tempestade e você sai dele, você sai mais forte. Quem pode dizer glória a Deus? Então diga: eu sou mais forte hoje. Mais forte hoje. Isso é você. Porque o segundo propósito da tempestade é justamente esse, de capacitar para coisas maiores. É exatamente isso. E é interessante que essa aqui foi a primeira multiplicação dos peixes, sim ou não? Houve ou não houve uma segunda? Sim ou não? Na primeira multiplicaram quantos pães? Vou dar com a linha para vocês, quantos? E na segunda? Multiplicou mais ou não? O que acontece com eles? Essa foi a primeira vez que eles enfrentaram a tempestade, sim ou não? Houve a segunda que Jesus está dormindo no barco, sim ou não? Estavam mais preparados ou não? Ei, eles foram para o lado de Genezaré. Quando chegaram na beira da praia, o que aconteceu? Veio um demoniado gadareno, correndo, dizendo assim: ei, Jesus, filho de Deus vivo, você veio antes do tempo me atormentar? Jesus, cala a boca. Expulsou os demônios, lançou dentro dos porcos. Os porcos se precipitaram no abismo. Jesus mata 2 coelhos com uma só cajadada. Ele tira o espírito do porco da vida daquele rapaz e tira o espírito do porco da vida da cidade. Tinha mais porco dentro da cidade que gente. Ele é formigueiro, fede no fede. Imagina uma cidade que tem mais de 7 mil porcos. É espírito de porco, né? Os porcos morreram. O que eles tiveram que fazer? Mudar a forma de cultura. Tiveram que começar a criar o quê? Ovelha. Me diz uma coisa: quem é mais limpinha? Ovelhas ou porcos? Ovelhas. Aí o que acontece quando eles atravessam o mar da Galileia de novo? Outra tempestade. Jesus está dormindo. Jesus acorda, cai uma tempestade e chega do outro lado. Da primeira vez que eles foram, o que aconteceu em Genezaré? O demônio estava lá naquele camarada, uma legião. Ele expulsa os donos dos porcos, expulsa Jesus e os discípulos. Jesus e os discípulos nem entram na cidade. Por quê? Porque eles são expulsos pelos moradores daquela cidade. Sim ou não? Na segunda, o que acontece? Eles já trouxeram um monte de doente das regiões circunvizinhas
para que Jesus pudesse curar e convidaram Jesus para morar lá naquela cidade também. Jesus ficou um tempão lá ainda. Então, todas as vezes que nós enfrentamos uma tempestade e nós superamos essa tempestade, nós estamos sendo capacitados por Deus para coisas maiores. Porque a primeira vez que você enfrenta o gadareiro, depois que você enfrenta a tempestade, você pode muitas vezes ser expulso, mas só que você deixou a semente da bênção. Quando você volta, tem uma colheita. A cidade toda agora é uma cidade abençoada. Todas as vezes que você enfrenta um processo de tempestade, você fica melhor. Quero dar um exemplo para você na sua vida prática, na pandemia, a sua vida financeira. Qual que é a maior lição que você aprendeu na sua vida financeira durante a pandemia? Faça uma reserva financeira. Você não sabe o dia de amanhã. Fala sério. Se vier outra pandemia dessa, você vai ser pego de surpresa ou não? Você já vai estar preparado? Porque essas crises, meu irmão, elas vêm para nos capacitar para coisas maiores. Aonde você errou no passado, você já não vai errar no futuro, porque você vai estar preparado. Então tudo aquilo que você deixou de fazer antes, da próxima vez você vai fazer, você não vai ser pego de surpresa, porque o Espírito Santo já trabalhou na sua vida. Então não se assuste com as coisas que estão dando errado na sua vida hoje. Deus está dizendo para você, assim como foi para os discípulos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, acharam que ia morrer. Você não vai morrer. Eu estou treinando você, porque tem coisas que eu vou derramar na sua vida em breve, e eu preciso que você esteja preparado, eu preciso que você esteja preparada para receber, porque vem coisa grande aí. Quem crê nisso aqui? Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas a Ele, porque Ele é grande, poderoso, justo e aleluia. Deus está capacitando a igreja dele. Deus está capacitando você para coisas maiores, e as guerras, as lutas, as tempestades são exatamente o campo de batalha que Deus usa para isso. Porque o terceiro e último propósito que Deus usa a tempestade é justamente para entregar. Ele te preparou, agora tem que te entregar a bonança. Quando o texto diz o que Jesus acalmou a tempestade, houve grande bonança. Diga assim, bonança. Diga fartura. Fala assim, dispensa da minha casa. Dispensa da minha casa. Estará cheia de alimentos. Está cheia de alimentos. Fala, a mesa da minha casa. Mesa da minha casa. Terá tanto alimento. Terá tanto Que eu alimento. vou poder receber visitas sem me preocupar. Sem me preocupar. Se vai acabar. Vai Porque acabar. vai ter tanta fartura na minha vida. Na minha vida. Você não está recebendo. Fala, vai ter tanta fartura na minha vida. Não, fala como crente que crê. Fala, vai ter tanta fartura na minha vida que eu não vou mais me preocupar com as tempestades dessa vida. Ei, levanta a mão que eu vou declarar sobre a sua vida. Os céus serão abertos sobre a sua cabeça, os seus celeiros serão cheios, não vai faltar. O que vai haver vai ser um transbordo de Deus na sua vida. Você vai transbordar e vai prosperar na sua direita, na sua frente, atrás de você, em cima e embaixo. Por todo lado você vai ser cercado da bênção de Deus. Você está sendo capacitado nesse momento de dificuldade. Você está sendo treinada por esse momento de dificuldade para poder ter o poder de receber a bonança que Deus vai derramar na sua vida. A tempestade vai passar, a prova vai passar e a bênção já está chegando aí. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor aí, igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas você fala assim, eu estou no barco, eu estou aqui no obediência e está dando tempestade. Estou dentro do barco, estou no obediência. Por que está tempestade? Por que eu vou morrer se Jesus não mandou entrar? Jesus sabe o que faz. Sabe qual que é a oração da gente? Por que comigo, Deus? Tem tanta gente ruim nesse mundo. Olha o tanto de. Fala, Herodes mandou matar João Batista. Por que você não manda essa tempestade lá no palácio de Herodes? Afoga ele, Herodias e todo mundo lá dentro. O que coisa ruim tem quando você fala com pessoas boas? Manda para ele, não. Para que tempestade na minha vida? Sou dizimista,
sou ofertante. Por que essas coisas estão acontecendo? Por quê? Você sabe qual é o grande problema desse porquê? Há tempo de orar e há tempo de agradecer. Tem crente que ora quando é para agradecer, tem crente que agradece quando é para orar. Entendeu? O que ora quando é para agradecer, ele começa a duvidar. Porque parece estar com dúvida. Você está orando, está com dúvida, para de orar, vai agradecer. O que clama a mim, Moisés? O que está orando, Moisés? Fala para o povo marchar. Está orando por quê? Não de orar. Você já orou antes? Eu já não dei uma palavra para você. Você está orando agora, é gratidão, agradece, toca no mar. Então, você não quer descer do barco. A tempestade já passou e você ainda não desceu do barco. Já acabou, o vento já cessou, o mar já se acalmou e você não saiu do barco. Está no meio do mar ainda. Você tinha que descer, pisar na areia. Você vive no passado. Você vive o tempo todo lá. E Deus está dizendo: tem coisas novas. Tem coisas novas para você. Mas parece que quer viver de barco. Parece que você quer viver aí dentro. Sai do barco. Olha que essa pessoa fala para ela: sai do barco. Já acabou a tempestade, fala para ela: sai do barco. É para a terra. Naquele barco estavam simplesmente os apóstolos da igreja, os pilares, a nata da igreja. Não eram qualquer pessoa que estavam lá. Jesus instituiu a sua igreja baseada naqueles homens. Você acha que Jesus ia permitir que a igreja dele fosse construída em cima de corações endurecidos? Tem que começar bem com a construção. O pastor Zé Alves, construtor. O alicerce é importantíssimo, né, pastor? Tem que começar bem com a construção. Você acha que aquele que começou a boa obra na sua vida não vai terminar? Você não vai morrer afogado. Seu barco não vai naufragar. E se ele pedir para você andar sobre as águas do oceano? Os processos de Deus são dolorosos porque nos confrontam a viver coisas que nós não estamos acostumados a viver. Pescar era normal para eles. Estar dentro de barco era normal para eles. O que não era normal? Enfrentar gadareiro, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes. Isso não era normal. O coração deles era duro para isso. Viver o que eles viviam antes, pescar, andar no barco, lançar rede, era coisa que eles sempre fizeram. Sempre fizeram normal. E há momentos da nossa vida, principalmente de crise, que Deus sempre nos desafia a viver o anormal, a fazer coisas que nós não fazíamos antes, de uma forma que nós não fazíamos antes, de uma forma que a religião não nos ensinou. Há momentos que a gente precisa entender que a direção do Espírito Santo para nós pode ser diferente do que ele deu antes. Não é que ele vai validar a palavra, vai pôr, não estou falando sobre a respeito disso. Eu estou dizendo para você que há momentos que o Espírito Santo, como ele é vento, ele sopra onde quer, nós sabemos de onde ele vem, para onde ele vai. A gente precisa só tentar perceber a direção que ele está apontando para que a gente possa seguir. E a direção dele sempre nos levará à bonança, a uma grande colheita, a um tempo de grandes coisas, a um tempo de portas abertas. Você pode estar dentro da tua casa chorando e lamentando. E eu não duvido que há pessoas aqui que nos últimos dias estavam desesperadas. Entenda uma coisa, pessoas aqui que estavam desesperadas sem saber o que fazer. Porque você está olhando para o lado, você está olhando pessoas dentro da sua casa, cabisbaixas, andando como derrotadas, e você sem forças para poder ajudar e socorrer. E aí quando você pensa que vem boa notícia, o que vem são contas atrasadas, o que vem são notícias ruins. Clientes
situações que muitos já disseram que você não sobreviveria, você sobreviveu. O mesmo Deus que te livrou antes é o mesmo Deus que vai te livrar dessa. Ele vai exaltar você, Ele vai fazer os seus pés como os das forças, e vai fazer você voar em lugares altos, acima de todas essas tribulações que você tem enfrentado. Chegou o tempo de você entender que a sua prova, o seu processo está acabando e o seu milagre está chegando. Deus está derramando, sabe por quê? Porque você entendeu que você serve o Deus que tem todo o poder e Ele pode mudar a tua história. O teu processo está acabando, essa luta está terminando, o teu milagre está chegando. Não, levanta a sua mão aqui, porque eu senti o Espírito Santo fazer isso. Levanta. O teu processo está acabando, a tua prova está terminando. Prepara aí, uma porta Deus vai abrir na tua vida nos próximos dias, e você verá que o teu Deus tem todo o poder. Ele pode andar sobre as águas, Ele pode acalmar o vento e a tempestade e fazer um milagre na sua vida. Só quem está recebendo aí, glorifique, então uma salva de palmas aí, porque aquele é a honra, a glória e o louvor. Fiquem em pé, em nome de Jesus, fiquem em pé, em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse momento. Esse é o momento de ventos serem acalmados. Esse é o momento do mar se aquietar. Esse é o momento em que essa tempestade que está tentando naufragar o teu barco vai começar a se acalmar. Quem quer receber a bonança aí? A bonança que vem depois de uma tempestade. Quem quer a bonança? Sai do seu lugar, sai do seu lugar, que o Espírito Santo está aqui esperando por você. Se você só dá um distanciamento normal aí, mas pode vir. Você tem que vir com fé, como quem vai andar sobre as águas, como quem vai sair do barco para andar sobre as águas. É dessa forma que você tem que ver, porque o seu medo, o seu desespero, aqueles dias que você estava chorando, algumas pessoas estavam dentro de casa, outros no carro, falando com Deus, dizendo: Senhor, o que será de mim? O que vai acontecer comigo, meu Pai? Eu não sei como será o meu futuro. Eu não sei, Pai. Às vezes a impressão que eu tenho é que é melhor morrer. É melhor morrer do que viver o que eu estou vivendo. E quando você veio para a igreja hoje, você veio atrás de uma resposta de Deus, de uma palavra de Deus para a sua vida. Porque aquele dia que você desejou a morte, porque não estava fácil, não estava fácil o que você estava vivendo. Deus não respondeu a oração de morte sobre a sua vida. Deus não deixou que a morte chegasse à sua vida. Deus não permitiu, porque o propósito dele ainda não acabou. Lembra que eu disse? Toda tempestade, por trás dela tem um propósito maior. Tem um propósito